A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje com mais um Visão no Momento e hoje nós iremos conversar com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Maiol, e ele nos trará informações a respeito das atividades da Polícia Rodoviária Federal e suas atribuições na delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia. Obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Gostaria que você se apresentasse, dizer a sua formação, quem é a pessoa do inspetor Maiol. Então, Ramon, a Polícia Rodoviária Federal é que se sente prestigiada em estar aqui no programa do senhor. Eu, como representante aqui na região, me sinto também honrado, né? Já nos conhecemos há algum tempo e para nós será muito bom poder falar um pouquinho da Polícia Rodoviária Federal aqui para a nossa região de Uberlândia. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, morei em Uberlândia mais de 20 anos, sou formado aqui na Universidade Federal, no curso de Direito, e servi o Exército, servi o nosso 36 aqui durante 8 anos. Posteriormente, tive um período na iniciativa privada, onde tive a oportunidade de trabalhar no Martins, atacadista aqui da nossa região. Ingressei na Polícia Rodoviária Federal, em trabalhar primeiramente em Patos de Minas, depois em Uberaba, onde trabalhei com o senhor, né, delegado regional à época lá. Mais à frente fui a Belo Horizonte. Fui chefe da seção de policiamento e fiscalização do estado e também superintendente regional. Vindo agora, no início do ano, de volta para casa, a assumir aqui a delegacia regional em Uberlândia. Estou muito feliz de estar aqui, trabalhei 10 anos para chegar aqui e venho para contribuir com a segurança pública aqui na nossa região. Muito bem, inspetor. A gente já o conhece de longa data, né? Nós somos contemporâneos lá do curso da ADESE, lá no 36º, patrocinado pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra aqui de Uberlândia, e onde a gente sedimentou não só um relacionamento profissional, como também um relacionamento de amizade, e aqui fica novamente o meu agradecimento pela sua presença aqui conosco. Eu gostaria, inspetor, que você falasse sobre as atividades da Polícia Rodoviária Federal dentro das suas atribuições constitucionais. A PRF vem no artigo 144 da Constituição Federal e tem como função principal o patrulhamento e o policiamento ostensivo das rodovias federais no nosso país. São cerca de 70 mil quilômetros de rodovias para cerca de 10 mil policiais. É uma missão bem complexa, que é garantir a segurança com cidadania nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União. Que diz respeito à atividade da Polícia Rodoviária Federal, inspetor, nós temos aí a área de circunscrição da Delegacia Regional de Uberlândia. Qual que é essa área? Qual que é o seu limite de atribuição aqui dentro da sua delegacia? Nossa delegacia tem 573 quilômetros, distribuídos entre as BR 050, 153 e 365. Nossos limites são o estado de Goiás, no município de Catalão, até o município de Uberaba, na BR-050. A cidade de Romaria até a divisa do estado de Goiás, na BR-365. E na BR-153, o município de Tumbiara, na divisa com o estado de Goiás, até o município do Prata. Essa é a área de circunscrição da Polícia Rodoviária Federal e Uberlândia é responsável. Bom, em se tratando de patrulhamento ostensivo nas rodovias e a fiscalização do trânsito, quais são aí o número de acidentes que ocorrem nessas rodovias? O que motiva mais a presença da Polícia Rodoviária Federal no atendimento de ocorrências? Isso, a polícia hoje trabalha 3 grandes eixos. O atendimento ao acidente e fiscalização de trânsito é com certeza o mais importante, o que mais demanda nossos recursos humanos. O combate à criminalidade, né? Nós estamos cientes dos crimes que ocorrem na nossa circunscrição e combatemos eles. E na área de educação para o trânsito. Mais especificamente na área de acidentes, nós tivemos no ano de 2016, nos primeiros 5 meses, 458 acidentes, que dá uma média de 3 acidentes por dia em toda a nossa circunscrição, nos 573 quilômetros. É um número que não nos parece muito alto, porém, o ideal seria não termos acidente nenhum. Tivemos 15 mortos nesses 5 primeiros meses de 2016, ou seja, 3 mortos por mês.
o que é um número representativo para as famílias desses mortos, né? Então a gente pensa assim, a estatística ideal seria ter 0 mortos, porém a gente enxerga isso como uma utopia e trabalha muito para tentar reduzir esse número. Em se tratando de acidentes com vítimas, sejam feridos ou mortos, a Polícia Rodoviária, através do seu atendimento, pode mensurar o que foi a causa desse acidente? Doutor, a gente com certeza atribui essa causa, esses acidentes. O primeiro fator preponderante é a irresponsabilidade do condutor do veículo, né? Embora a gente tenha também condições de infraestrutura não ideais, nós podemos constatar que na maioria desses acidentes com vítimas fatais, a gente tem o atributo de excesso de velocidade envolvido, principalmente aqui na nossa região. As rodovias hoje são quase 100% concessionadas, nós temos uma infraestrutura bem razoável e a gente vê a cada dia o abuso de velocidade causando mais e mais acidentes, e quando a gente tem o excesso de velocidade nesses acidentes, a gente tem com certeza mais feridos e mortos também. A instalação de radares fixos nas rodovias tem diminuído o número de acidentes na sua área de circunscrição? A única forma que a gente enxerga para reduzir a velocidade do condutor é aumentar a fiscalização. Seja ela uma fiscalização por meio de radar fixo ou móvel, seja ela uma fiscalização por meio dos próprios policiais que abordam e fazem essas autuações necessárias para que se reduzam essa velocidade. Nós temos sim vários radares fixos, todos eles colocados em pontos críticos de acidentes, ou seja, o radar tem que ser colocado antes da curva para que se reduza a velocidade, para que o cidadão veja o radar e não faça aquela curva no excesso de velocidade e venha a sofrer um acidente com o seu veículo. Radar não serve para arrecadar. Radar não é pegadinha. Radar é ferramenta de fiscalização inteligente e tem que ser usada dessa forma para poder reduzir o número de acidentes, feridos e mortos. Nós trabalhamos muito com fiscalização de radar e esse ano só os nossos radares já fizeram mais de 8.000 imagens de excesso de velocidade. Algumas velocidades acima de 200 km por hora. Nós temos essas imagens gravadas, isso nos assusta muito, porque o condutor está cada vez mais irresponsável na condução do seu veículo, imprimindo o excesso de velocidade. E contra isso, a polícia não consegue lutar, a não ser fiscalizando e autuando cada vez mais. Dentre esses acidentes aí com vítima ou sem vítima, a Polícia Rodoviária emprega o uso de etilômetro, né? Os etilômetros são usados, né? Aqueles condutores de veículos que se envolvem no acidente. Existe muita recusa em se submeter-se a esse teste? Existe sim, doutor. Existe muita recusa porque o cidadão parte do princípio de não produzir prova contra ele mesmo. Então ele recusa a fazer o teste de etilômetro. Àquele que recusa, cabe a notificação, a autuação pela recusa, a retenção do seu veículo até liberação para o condutor habilitado e também o recolhimento da sua CNH até que ele faça o teste. São as mesmas penas administrativas do fato dele fazer o teste de etilômetro. Ele só não incorre no crime por não ter feito prova contra si mesmo com excesso acima do tolerado da lei, que hoje é 0. Com o advento da nova lei seca, o policial também pode produzir provas e aí configurar o crime e encaminhar para a polícia judiciária, mesmo sem que o teste de etilômetro seja feito. Então, diante de uma recusa, caso haja os sinais de embriaguez, hálito etílico, andar cambaleante, fala desconexa, o policial, diante desse fato, lavra um termo de constatação, colhe testemunhas no local e conduz sim o condutor, mesmo que ele não faça o teste de etilômetro. Aí caberá então à Polícia Judiciária o encaminhamento para exame médico, né, médico legal nesse indivíduo para comprovar esse estado. Exatamente. Na entrega do peso à Polícia Judiciária, caberá as demais provas para que seja ratificado o flagrante e o processo continue correndo. É muito comum a gente ouvir aí o que se pode e o que não se pode beber, né? A quantidade que se pode e não se pode beber, que faz aí um limite de 0,8, acima de 0,8 decigramas por mililitros de sangue, né? Então existe muito mito a respeito disso. O que a Polícia Rodoviária pode falar? Eu não sei se é da sua área que pode falar sobre isso, mas fica a pergunta. Não beba nada se você for dirigir. E não beba na noite anterior se você for dirigir logo de manhã cedo. Porque o estado de embriaguez, ele perdura. E você será flagrado. E mais do que isso, o problema não é nem ser flagrado e ser preso. O problema é se envolver num acidente e matar uma outra pessoa.
sempre prega que o limite é 0. Se for dirigir, não beba. Em se tratando de acidente de trânsito, inspetor, qual a sua opinião hoje é particular, na sua formação de direito, né? Se esses crimes são culposos, o código tipifica como homicídio ou lesões corporais, e se tratando de lesões corporais necessita de representação da vítima, que inibe um pouco a ação da justiça. Qual a sua opinião sobre isso? Ela deveria ser tratada como crime doloso contra a vida? É necessário que a gente trate os crimes de trânsito, principalmente esses envolvendo excesso de velocidade e embriaguez, como crimes dolosos. Porque com certeza aquele condutor assumiu o risco de praticar aquela conduta. Ele bebeu e dirigiu, então ele quis praticar aquela conduta. Essa é uma opinião particular, assim como para aquele que imprimiu o excesso de velocidade. Ele sabe que o limite da rodovia é 110 km por hora. O que faz ele andar 216, é o recorde que nós flagramos aqui na 050, sem assumir o risco de uma conduta de matar outra pessoa? Nada faz. Então, na minha opinião particular, é que esses crimes deveriam ser, sim, encarados como crimes dolosos e a prisão deveria ser recorrente, que aí sim a gente teria uma punibilidade maior e talvez a gente conseguiria reduzir essa estatística que é tão ruim. Na sua opinião também, a formação do motorista está muito ligada ao cumprimento das regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então a gente percebe muito que, em se tratando de alta velocidade, principalmente em pistas duplas, nós temos aí muitas ultrapassagens pela direita. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque as pessoas que dirigem seu veículo, conduzem seu veículo pelas rodovias, elas têm que atentar pelas regras de circulação. Quais são as regras de circulação que o motorista deve observar na rodovia rigorosamente? É muito comum nas nossas rodovias, nas de pista dupla, é claro, essa ultrapassagem pela direita, né? E ela é muito perigosa, porque o condutor que está trafegando pela esquerda com a velocidade da via um pouco mais alta, ele não espera essa ultrapassagem. Ele não está atento a essa ultrapassagem e ela não deve ser feita. O condutor deve sim permanecer atrás do veículo que está à esquerda, sinalizar para que ele chegue para a direita e assim ele passe, ele não realize essa manobra. Com o advento dessas duplicações, nós passamos a ter muitos acidentes de saída de pista, porque a velocidade aumentou e o condutor não consegue fazer a curva com segurança. Então, nós tivemos uma migração dos acidentes mais graves de colisão frontal, quando o motorista fazia ultrapassagem indevida e colidia frontalmente com o veículo que vinha no outro sentido, para as saídas de pista. Mas a gente sempre prega que dirigir em rodovia é muito diferente do que dirigir na cidade e requer um pouco mais de experiência, principalmente por causa da velocidade. O reflexo e as reações têm que ser bem mais rápidas porque a velocidade é mais rápida. E às vezes você vai ter uma fração de segundos para poder tomar uma decisão que pode ou não te matar. Exatamente, então a pista da esquerda é uma pista para quem está transitando na velocidade permitida, enquanto que a pista da direita é para veículos mais lentos que estejam transitando abaixo da velocidade permitida. Em se tratando de uma rodovia de 100 km de velocidade permitida, qual o mínimo que o veículo pode transitar por ela? A gente tem limites de velocidade. Os limites de velocidade que o código traz são 110 km para veículos leves e 80 hoje para veículos pesados, passando a 90 ainda esse ano com uma correção que nós teremos agora no código. Esse é o limite máximo de velocidade. O mínimo é a metade desses para os veículos conforme os seus tipos de veículos. Então, 55 para um veículo pequeno, um veículo leve, e 40 para um veículo pesado. Lembrando que a faixa da esquerda é para passagem de veículos. Permaneça sempre na faixa da direita, desobstruindo o fluxo de veículos. Exatamente. Utilizando a rodovia de pista dupla da forma que ela tem que ser usada. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Bem, amigos da Rádio Visão, iremos para um breve intervalo e retornaremos em seguida, continuando a nossa conversa com o inspetor-maior da Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco tem mais Visão do Momento. Visão FM. Visão do Momento. Em se tratando de fiscalização por radares móveis, eu gostaria de saber se os locais onde o policial que está operando esse equipamento, se ele previamente é submetido a um estudo técnico para que ali o
o local seja fiscalizado em razão do número de acidentes ou outras circunstâncias que previstas no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do CONTRAN. A Polícia Rodoviária Federal trabalha pautada em estatística, em programas que nos mostram quais são os pontos críticos e os horários críticos de cometimento de infrações e de acidentes. Diante disso, todo local que tem um radar da Polícia Rodoviária Federal é submetido a um estudo técnico e é lá que a gente trabalha com o objetivo de salvar vidas. O radar só está ali, como eu disse no primeiro bloco, para salvar a vida do cidadão que insiste em andar no excesso de velocidade. O radar hoje ele não fica escondido atrás de ribanceira, não fica no meio do mato, o policial não fica com o giroflex desligado. O radar está para ser visto e coibir o excesso de velocidade e evitar o acidente. Não existe radar depois da curva, o radar está sempre antes. Então, respondendo a pergunta, doutor, nós temos sim estudo de viabilidade, estudo técnico, e o radar está no ponto para coibir o aumento de acidentes, feridos e mortes nas rodovias. Colaborando com isso, quando existe a aferição lá pelo radar de um excesso de velocidade, a Polícia Rodoviária faz uma abordagem no trecho seguinte dessa rodovia, já advertir aquele motorista da sua conduta inadequada do veículo naquele local? Existem duas formas de fiscalização com o equipamento radar. Uma é o radar fixo, que fotografa os veículos e essa foto vira uma notificação. Outra forma de fiscalização é com binóculos, que não faz a imagem. E aí sim o policial pega aquele fato, aquele ato, aquele cometimento da infração e aborda o condutor e já ali mesmo no ato faz a notificação. São formas diferentes de fiscalização empregadas em momentos diferentes. Existem lugares que não há possibilidade de abordar o veículo, seja pelo fluxo, seja pelo local, pelo traçado da via. Enfim, são feitas as duas formas de fiscalização, tanto as com abordagem quanto as sem abordagem. Uma pergunta aqui, a título de curiosidade: depois do advento da terceirização das nossas rodovias, das concessões, houve uma diminuição do número de acidentes em razão dos pedágios e da presença de veículos de socorro com giroflex ligado? A diminuição de acidente ainda está sendo buscada. O que se melhorou muito com a concessão, isso aí sem sombra de dúvidas, foi a infraestrutura da rodovia. Hoje nós temos uma rodovia melhor pavimentada, melhor manutenida, com um serviço de resgate que realmente funciona e com os inspetores de tráfego, aquelas viaturas que passam a todo momento socorrendo um usuário com o seu veículo estragado, quebrado. Isso é fruto da tarifa do pedágio que é pago. Que é pago. É pago. Isso é pago e a gente, como cidadão, tem que cobrar que esse serviço seja feito. O acidente, ele migrou. Ele saiu da colisão frontal, do estouro de pneu, da saída de pista por defeito na pista, para o excesso de velocidade. Então, nos cabe agora o estudo disso, já fizemos, e nós vamos implementar ainda mais a fiscalização com radar. Porque reduzindo a velocidade, aí com certeza nós teremos sim uma diminuição desses acidentes. É comum no noticiário, inspetor, a apreensão de grandes quantidades de substâncias tóxicas pela Polícia Rodoviária Federal. A gente gostaria de parabenizá-los aqui por essas grandes apreensões que certamente irão inibir o tráfico de drogas, né, seja ele internacional, interestadual ou até alimentar o tráfico de drogas local. Então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, quais os dados, qual a quantidade que já foi apreendida a nível de Brasil, a nível da Delegacia Regional de Uberlândia. A Polícia Rodoviária Federal se destaca, sim, nacionalmente como a polícia que mais apreende drogas no nosso país. No último estudo internacional, nós temos 2013 como um ano que marcou muito a PRF, e nós fomos a instituição que apreendeu 1% da cocaína apreendida no mundo com os nossos 10 mil policiais. Ou seja, uma polícia pequena que faz um trabalho fantástico no que se diz respeito à apreensão de drogas, sendo reconhecida até internacionalmente. A PRF trabalha já focada nisso há algum tempo e tem o expertise sim de fazer essa abordagem com técnicas de combate ao narcotráfico desenvolvidas pela própria instituição e derruba uma quantidade respeitável de drogas aqui na nossa região também.
Fizemos recentemente uma apreensão de mais de 1 tonelada de maconha aqui no município de Uberlândia. É um veículo que foi, sim, rastreado. A gente tem que ressaltar que há não só um trabalho do policial na pista, mas um trabalho com os outros órgãos, um trabalho de inteligência, né? Trabalhamos sim em conjunto, trabalhamos com a Polícia Federal, trabalhamos com a Polícia Militar, trabalhamos com a Polícia Civil, trabalhamos com o Ministério Público e buscamos essa integração, porque a PRF acredita que as forças policiais são fracas sozinhas, mas que juntas elas conseguem sim dar um retorno razoável para a sociedade. Toda vez que a gente trabalha em conjunto, a gente tem um resultado melhor. Então, a apreensão de drogas, destaque internacional da PRF, não é só da PRF, não. É da segurança pública quando trabalha integrada, quando trabalha junta, e é assim que a gente quer trabalhar aqui na região também. Exatamente, eu também pactuo da sua ideia, né, da sua colocação quando diz respeito à união das forças policiais, né? Nós precisamos realmente de estarmos sempre unidos. O objetivo é comum, que é a segurança da população. Aqui, existe algum planejamento para a instalação do Cinevem aqui na nossa região? Na verdade, o Cinevem ele está nas fronteiras, né? Exatamente. O outro equipamento que a PRF tem é o alerta. Existe sim planejamento, talvez esse ano ainda, dependendo de uma licitação, que é uma licitação grande, né, numa licitação nacional, nós já tenhamos nossos 4 pontos de alerta, instalados. Funciona como se fosse um Cinevem e faz com que a gente trabalhe com inteligência. O Cinevem e o alerta, explica para nós o que significa isso. Isso são câmeras instaladas nos pontos principais, nos corredores principais de tráfego do Brasil, que faz com que a gente consiga mapear aquele veículo que passou, que foi ao Paraguai e voltou, quantas vezes ele fez esse trajeto, os horários que ele passou, e aí eles nos dá assim uma abordagem mais pormenorizada, otimizada. Em vez do policial ter que abordar 100 veículos para pegar um, ele vai abordar um e pegar um, e aí ele vai poder abordar 100 e pegar 100. É otimização do trabalho inteligente. Nas fronteiras já temos um sistema desse funcionando, né? Sim, já temos nas fronteiras e já temos em alguns pontos do interior também. Pontos estes mapeados pela PRF como pontos importantes. Vi um mapa recentemente, existe em vários locais, né? E eu cobrava isso nas reuniões lá do IGESP, nossa, lá em Uberaba, enquanto chefe do departamento, eu cobrava muito da Polícia Rodoviária, até a gestão do secretário de Defesa Social de Minas, para que fosse instalado os 2 pontos, né? Que seria a junção ali da BR-050, divisa com São Paulo, e na divisa com Goiás aqui, para a gente ter um controle efetivo. Mesmo porque o corredor de tráfico de drogas, ele entra pela fronteira aqui de Minas Gerais, lá com Mato Grosso, São Paulo e Goiás e Minas Gerais. É a fronteira quádrupla ali, né? Ali é onde existe a maior apreensão de drogas, né, feitas pelas forças de segurança, naquele local ali. Então é um local que carece de uma visão do gestor de segurança pública para inibir esse tipo de tráfico, não é isso? É isso, e é exatamente isso que o Sistema Alerta traz. Ele traz uma visão pormenorizada dos veículos e das rotas que esses veículos estão fazendo durante todo o momento. Então o policial aborda um veículo lá em Foz do Iguaçu, cadastra ele no alerta e a partir daí a gente tem exatamente onde ele está toda vez que ele passa em uma câmera dessa. É necessário e é urgente a instalação dessas câmeras aqui no estado de Minas Gerais, nesses locais do Triângulo Mineiro e em outros, fazendo divisa com os outros estados, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo. A gente precisa ter sim em todas as nossas divisas de estado e nos principais corredores. Nós precisamos ter sim aqui na 050, no entroncamento com a 262, lá no município de Uberaba. Precisamos ter no Trevão aqui na 153 com a 365, enfim, nos principais corredores. Exatamente aquilo que a gente pregava nas nossas reuniões, que eram fronteiras seguras. Exato. Né? Que seriam aquelas ações de polícia conjunta, de polícia civil, com a polícia militar, com a polícia federal, com a polícia rodoviária federal, com a Receita Estadual, né? No sentido de que as Forças Unidas ali inibissem a passagem de droga, de contrabando, né? De indivíduos que sejam dados ao cometimento de delitos, mesmo porque hoje a gente pode perceber que os indivíduos que estão transitando pelas nossas rodovias, eles, com a facilidade que tem de chegar de uma cidade para outra, eles têm migrado com a atividade criminosa. Por exemplo, o estouro de caixa eletrônica. E isso a gente percebe nas investigações que eu participei, e hoje não participo mais, mas a gente sabe que às vezes a maioria deles oriundos de outros estados.
Exatamente. E com o sistema de inteligência a gente vai conseguir exatamente mapear de onde estão vindo esses indivíduos e aí sim efetuar a prisão deles nos locais dele. Inclusive com transporte de armas pesadas. Com aluguel, inclusive, né, doutor? Aluguel. Eles alugam essas armas para que outros façam esses assaltos. Nós temos aqui na nossa região o assalto a ônibus como um crime eminentemente rodoviário. Um crime que nos preocupa e nos perturba muito. Faz com que a gente trabalhe muito para evitar que ele aconteça. E ele está diretamente ligado ao assalto de caixas eletrônicos. Exatamente. A gente sabe disso. É uma forma de arrecadação de valores para que eles consigam investir num assalto, num crime maior. E mapeando, trabalhando com inteligência, a gente consegue prendê-los e evitar. Esse ano, só para ter estatística, nós tivemos 5 assaltos, né, o que daria um assalto por mês nas rodovias federais aqui da nossa circunscrição. Esse número em 2008 já foi muito maior, mas a gente trabalha para que não tenha nenhum. Exatamente para trazer segurança para o usuário do transporte coletivo, né? Mas eu gostaria de perguntar, Maior, a respeito da carreta scanner. A carreta scanner é uma ferramenta que a PRF tem. Na verdade é um caminhão scanner, né? Na verdade são 7 caminhões que a PRF tem no Brasil. É uma ferramenta de fiscalização moderna que faz com que a gente consiga enxergar dentro do veículo sem precisar abordá-lo. É uma ferramenta que envolve um efetivo razoável de policiais para fazer com que ela tenha eficácia na sua fiscalização. Nós temos uma equipe de 10 policiais para que a gente consiga abordar e utilizá-la. E ela já foi utilizada várias vezes aqui na nossa região, com êxito. As pessoas não precisam ficar sabendo disso. Exatamente. Com relação ao roubo de cargas e o contrabando, como é que está a situação hoje em nossas rodovias aqui? O roubo de cargas, ele também nos preocupa, assim como o assalto a ônibus, ele é um crime eminentemente rodoviário. E nós tivemos esse ano, é a nossa principal ocorrência, diga de passagem, nós tivemos 36 roubos de carga na nossa região, com destaque para 153, e lá a gente tem mais de 50% dessas ocorrências. É importante que a gente trabalhe em conjunto para qualquer tipo de ocorrência, mais o roubo de carga mais ainda, porque a gente tem vários agentes envolvidos nesse roubo de carga. E a Polícia Rodoviária Federal vai adotar um procedimento que esse inspetor aqui aprendeu quando trabalhava em Uberaba, de conduzir todo motorista para que ele seja ouvido pela Polícia Judiciária, para que a gente consiga, sim, colher o maior número de informações, de provas daquele assalto, daquele furto, daquele acontecimento no momento do crime, porque aí a gente consegue ter uma linha de investigação e fazer uma repressão mais especializada. Foi com isso que nós conseguimos coibir um pouco lá, né, dessa modalidade criminosa, inclusive quando o motorista ele mesmo encontra o seu veículo, né, que ele mesmo vai lá no posto e o veículo está lá com a chave no contato. Ou quando ele vai lá fazer a ocorrência e está com o celular dele no bolso. São fatos que acontecem, né, e a gente tem que tomar uma providência de imediato para poder diminuir essa estatística que não é boa. Visão do momento. Visão do momento. Só aqui. Missão FM. Bem, ouvintes, nós estivemos aqui hoje com o Inspetor Maior, meu amigo da Polícia Rodoviária Federal. Eu agradeço muito a sua presença, inspetor. Talvez a gente não tenha aqui falado tudo que a gente poderia falar, né? Então deixa à vontade para você concluir aí as suas observações e falar a respeito do site, do endereço eletrônico da Polícia Rodoviária Federal, de como acionar a Polícia Rodoviária Federal, aproveitando o finalzinho, esse trecho aqui da Minervina Cândido de Oliveira, que é uma rodovia federal, que sempre existe aqui lá, isso aqui é de competência da Polícia Rodoviária, um acidente ali sem vítima aciona a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Militar, é só para instruir a população. Eu te agradeço muito a sua presença. A PRF trabalha na Minervina também. Se for necessário, acione a PRF. Nosso telefone fixo é 3231-7142, mas ligue 191. 191 é o nosso telefone de emergência. Esse é atendido 24 horas e a gente vai conseguir dar uma pronta resposta. Mesmo que não seja no nosso trecho, ligue 191 e o nosso policial está pronto para orientar se vai ser feito o registro ou o atendimento da ocorrência pela PRF ou pela Polícia Militar. Hoje a PRF trabalha com os acidentes sem vítimas, apenas de danos, com declaração eletrônica. O cidadão vai ser instruído, vai acessar o site www.prf.gov.br/acidente e vai digitar a sua própria ocorrência. É uma forma simples e rápida de ser atendido, que resolve muitos problemas e faz com que o PRF otimize seu trabalho de fiscalização e consiga reduzir sim os acidentes com feridos e mortos, que tem que ser o nosso objetivo maior. A gente tem pouca
mão de obra a gente tem que tentar otimizá-la da melhor forma possível e a gente busca esses meios eletrônicos, esses meios de inteligência para fazer com que o resultado seja melhor. Dr. Ramon, confesso que achei que 30 minutos seria muito, mas foi muito pouco. Deixo aqui o agradecimento da Polícia Rodoviária Federal e sempre que a gente for convidado, nós nos faremos presentes aqui. Então, ouvintes, nós ouvimos hoje aqui o Inspetor Maiol, policial rodoviário federal, inspetor da Polícia Rodoviária da Delegacia em Uberlândia, que nos prestou relevantes informações sobre as atividades da Polícia Rodoviária em área de circunscrição aqui da Delegacia de Uberlândia. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Só aqui. Visão FM.